Olá pessoal, estamos de volta aqui continuando nossa saga de estudo de topografia e vamos dar uma olhada agora como dividir uma superfície topográfica. Eu vou mudar aqui para planta de piso de terreno, ok? E eu tenho aqui em massa e terreno a opção dividir superfície. A finalidade dessa função é bem simples, ela realmente vai dividir a superfície topográfica em duas, ok? Eu posso dividi-la em várias, mas cada vez que eu usar a opção comando dividir superfície, eu vou dividir em duas, ok? Bem, para eu dividir na superfície topográfica, eu tenho duas opções. Clico aqui em dividir superfície e ele me pede aqui, ó, selecione a superfície para dividir. Vou selecionar essa superfície. E aí eu entro no modo de croquis, no modo de desenho. Então eu poderia, por exemplo, a primeira opção de dividir seria dividir em duas. Tá? Qual é o meu objetivo aqui? Vou cancelar aqui só para a gente entender o que a gente está fazendo. Quando eu for montar a minha prancha, tá? Eu vou querer limitar a minha área mostrada a um retângulo aqui em volta. Ok? Por exemplo. Tá? Então, mas para estudar teoricamente, né, o comando dividir superfície, eu vou lá, clico no comando, divido superfície. Né? A primeira opção de divisão seria dividir através de um que ele chama de ciclo aberto. Tá? Eu passo uma linha, nesse caso, as duas extremidades da linha tem que estar cortando a superfície. Ok? As bordas dessa superfície. Terminei de desenhar a linha, clico em concluir, modo de edição, e pronto. Tá? Aqui passou a ser uma superfície, aqui passou a ser outra superfície. Beleza? Bem simples. E a outra opção, vou dividir a superfície, seleciono agora esta, e vou dividir através de uma figura geométrica, no caso aqui é um retângulo, né? Eu posso dividir em qualquer formato. Né? Vou desenhar um retângulo aqui, abrangendo. Nesse caso de uma área fechada, é o contrário. Nenhuma das linhas ela pode estar ultrapassando a borda da superfície topográfica. Ok? Eu clicar em concluir. Da mesma forma, aqui a superfície foi dividida. Aqui agora eu tenho uma superfície, aqui eu tenho outra. Ok? O processo inverso é mesclar a superfície. Tá? Eu fiz essa divisão aqui equivocada, então eu vou mesclar. Olha, seleciono a superfície principal, é essa. Seleciono a superfície secundária, essa aqui, pronto, uniu a superfície. Bom, para que eu fiz isso? Agora eu vou pegar esta região maior aqui. Tá? Se o meu projeto já está estudado, já está definido, já está tudo pronto, vou começar o meu empreendimento, eu posso até deletar. Tá? Não é conveniente. O ideal é vir aqui, ocultar na vista elementos. Tá? E aí eu tenho uma topografia dividida. Vamos ver lá no 3D o que aconteceu. Ó, repara que o que eu fiz em termos de divisão, tá, valeu para todas as vistas. Eu realmente tenho um elemento aqui dividido. No entanto, o ocultar foi só na vista. Ok? Se eu deletasse, realmente ele desapareceria de todas as vistas. Então, vou vir aqui agora, nesta vista também, ocultar elementos. Eu vou desocultar aqui essa parte da superfície topográfica. Uma outra aplicação aqui de dividir superfície, eu vou clicar aqui e selecionar essa superfície externa. Seria, por exemplo, desenhar aqui um lago. Tá? Eu poderia acompanhar essa curva de nível aqui. Eu estou fazendo de uma maneira grosseira. Tá? Mas vocês poderiam percorrer a curva de nível. Né? Por que percorrer a curva de nível? Porque, lógico, a superfície da água, né? Ela vai estar toda numa mesma cota. Ok? Então, vou fazer de uma forma grosseira aqui. Tá? Vocês percorriam certinho, bonitinho, essa curva de nível. Tá ok? Termina aqui a superfície topográfica.
né? E eu posso atribuir a ela o material exatamente terreno, água, por exemplo. Ok, certo. Só para saber, no caso, como eu estou falando de sub-regiões, né, no caso a superfície de um lago, que aqui apareceu, né, como um novo elemento, né, ele foi a divisão daquela superfície, apareceu como um novo elemento que não está designado para ser congelado nessa vista. Bem, e aí, uma vez que eu destaquei a superfície, tá, eu não vou entrar em detalhes, mas eu poderia aqui simplesmente eliminar essa superfície. Então ficaria aqui, vamos dizer assim, com um buraco, né? Vou pedir para desocultar esse elemento aqui. E aqui eu entraria com um material de preenchimento aqui, tá? No caso aqui seria água. Eu fui um pouco infeliz porque em vez de pegar um vale aqui, eu peguei uma montanha elevada, né? Parece construir um lago vulcânico, tá ok? Mas deu para entender qual era o objetivo, né? A gente escavaria aqui o leito, depois preencheria aqui com outro material, massa ou sólido, que a gente vai ver em aulas futuras. Beleza? Já vi também alguns projetos onde isso é usado para dividir as ruas, né? As ruas passam a ser uma região e os terrenos, né? As áreas específicas, outra sub-região e assim por diante. Tá ok? Também é válido. Um outro estudo que vamos fazer aqui é a inserção de componentes, tá, de superfície. Bem, o primeiro deles, componente do terreno, tá, são árvores. Tá? Por que um componente específico de terreno? Porque quando você coloca uma árvore, vamos pegar essa default aqui, né? Lembrando que o processo, né? Vou cancelar. Eu clico em componente do terreno, tá? Elementos específicos de terreno, como árvores, locais de estacionamento e hidrantes de incêndio. Tá? A diferença básica desse componente, né, é que ele fica vinculado, vamos dizer, hospedado na superfície topográfica. Então aqui eu escolho o tipo de elemento, né, que é um carvalho americano 12,5 metros. Tá? Aí cabe a vocês aí também procurar aí mais elementos, né? E repare que esses elementos, no caso aqui árvores, tá? Posso compor aqui um jardim, posso desenhar isso no terreno, tá? Para fazer uma distribuição bonita, uniforme. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui, uma aplicação. Vamos ver aqui. Vamos usar aqui o comando matriz, né? Tem um elemento selecionado. Vou experimentar aqui 20 plantas, né? Mover para o último. Marco o ponto inicial aqui, trago lá para o final. Né? Ele está aqui como agrupado, né? Trago na vertical. Olha lá, ficou muito. Então vou trazer aqui para 15. 15. Menos ainda, 10. Aqui ficou legal. Beleza. Seleciono o conjunto. E posso usar aqui o mirror. E rebater o objeto. Bem, repara que aqui eu estou aproveitando para fazer alguns exercícios, né? Eu não consegui achar um midpoint exato, né? Então eu posso apelar aqui para aquelas nossas linhas, né? Os nossos planos de referência, exibir na vista categoria. Por isso mesmo que eu ainda não os tirei daqui, porque as sub-regiões, assim como as superfícies, elas não apresentam snap, né? Endpoints. Ok? Então eu posso aqui através dos planos de referência utilizar os snaps endpoints. Tá? Uma outra opção de fazer esse movimento seria selecionar aqui o conjunto, copiar daqui para cá. Agora sim, ó, eu tenho interseções endpoints e essa última já aparece selecionada. Eu rebato
usando o eixo, né, e tiro a opção copiar, seleciono esse eixo aqui, tá lá, elas ficaram simétricas aqui em relação ao terreno, ok? Lá no 3D, essas plantas elas apareceram de uma forma esquemática, ok? Tipo um sombreado assim, porque se elas aparecessem realmente como elas são, ficaria aí um desenho muito carregado, né? Quando você renderizar esse projeto, elas vão aparecer na visualização real. Eu vou colocar aqui, a gente ainda não viu essa aula de renderização, ok? Eu vou dar uma renderizada aqui em alta qualidade mesmo, tá? Essa tela, vou pedir para renderizar, tá? Aqui entra a caixa de renderização. Eu vou parar aqui, obviamente, o vídeo, né? E volto com a imagem pronta. Bem, aqui temos então a nossa superfície renderizada, né? Nós não demos aqui um zoom muito próximo dessa árvore, então ela apareceu ainda sem muita resolução. Quanto mais eu me aproxime aqui, melhor será a aparência dela, tá ok? Mas não é o objetivo nosso agora dessa aula, mas já para adiantar, quando você renderizou, você criou uma imagem, né, que você pode salvar para o projeto, tá? Vou salvar aqui para o projeto, dou um nome, vou chamar aqui imagem lazer, né, porque essa aqui é a área de lazer, aqui, corrigir aqui o texto offline, tá? Imagem lazer, ok. Eu posso pedir agora para exibir o modelo ou exibir a renderização. A renderização é uma imagem estática, né? Se botar renderização, ele não vai mostrar na nova configuração da posição do modelo, tá, ok? Precisaria em cada posição fazer uma renderização diferente. Vamos deixar a renderização para uma aula específica. Então temos aqui o nosso terreno já com os primeiros componentes. O próximo componente de terreno que nós vamos inserir aqui são componentes de estacionamento, tá? Lá no CAD, quando a gente vai definir vagas de estacionamento, né, a gente simplesmente desenha as linhas e demarca as vagas e vai numerando, né? No Revit não, esse elemento ele tem que ser um elemento, ele tem que pertencer a uma determinada família. Quando eu cliquei em componente de estacionamento, ele já me ofereceu aqui, ó, como tipo, primeiro tipo, né, 4.800 por 2.400, é um padrão lá do Revit, né? Esse 90 degraus, tá? Na verdade aqui são 90 graus, tá, ok? É perpendicular à superfície. Então se eu colocasse aqui, ó, a vaga de estacionamento, ela colocaria ele perpendicular ao meu norte-leste, né, o eixo XY. Se eu escolhesse uma vaga aqui 70 degraus, né, colocaria aqui ela inclinada em relação à linha base. Uma coisa interessante sobre essa questão de vagas, né, sobre esse elemento, essa família de vagas, é que ela também pertence a uma categoria como as árvores, né, ela fica hospedada numa superfície topográfica. Então vamos usar aqui essa 90 graus, só que o nosso padrão aqui basicamente, né, há variações, né, mas de uma forma geral nós usamos 5 metros por 2,50, tá, ok? Então vamos fazer o que? Editar tipo, vamos duplicar como sempre, né? Então vamos colocar 5, 0 vezes 2,50 metros, 90 graus. Vamos aportuguesar aqui o nosso nome. Comprimento do estacionamento 5, largura do estacionamento 2,5, tá? Não é vírgula, tá ok, pessoal? Aqui em visualizar, tá ok? Eu posso colocar aqui vista superior, ok? E aqui eu delimito exatamente o ângulo. Se eu colocasse aqui 45 graus, estou aqui em vista, olha lá, a minha vista superior estaria marcando 45 graus aqui em relação à minha linha de referência, ok? Aí a gente vai configurando as propriedades
do tipo, beleza? O mais importante para a gente é comprimento, largura e o ângulo que ele faz aqui com a linha de referência. Ok, vou botar aqui a visualização 90 graus. Eu corrigi aqui esse PL e PW, tá? Mas não vamos ver em detalhes o que significa isso agora não. Beleza? Bom, importante que definimos aqui nossa vaga 5 por 2,5. Vamos utilizá-la no nosso projeto. Clico em aplicar, ok. Está lá a nossa vaga, né? Aqui no 3D fica difícil, né? Até porque nós não temos referência aqui para inserir essa vaga. Então vamos lá para o terreno. Nós estamos usando aqui estacionamento, componente terreno vaga. Aqui nós já conseguimos, olha, alinhado aqui com com esse plano de referência que a gente criou. Eu não tenho aqui um plano de referência horizontal, mas eu posso criá-lo aqui usando o offset lá, ou melhor, criando um plano de referência, né, usando aqui o que eu chamo de offset aqui, é esse deslocamento de 17 metros. Seleciono linhas, pego essa linha como referência, cliquei lá, ó, construir agora uma interseção, e agora sim eu posso mover com base nesse endpoint para essa interseção aqui. Perceberam então a importância dos planos de referência. Então inseri aqui esse componente de estacionamento. E nesse momento a gente deflagra aqui que eu cometi um erro aqui na hora de fazer essa curva da seção topográfica. Ok, não vou corrigir isso daí, pouco tarde para isso. Beleza, vamos conviver com isso. O certo é que aqui tivesse 5 metros. Bom, está lá inserido a minha primeira vaga de estacionamento. Se eu medir aqui esse espaçamento daqui, eu não tenho uma referência aqui, mas dá para ver pela cota lá que são 50 metros. Então a 2,5 vai dar 20 vagas, né? Clico nesse elemento, comando, posso usar o comando matriz aqui, número de elementos são 20, né? Mover para o segundo, seleciono esse primeiro endpoint aqui ou um ponto qualquer aqui e movo na direção lá, marco a distância 2,5, Enter, e está lá marcada. Estão lá marcadas as minhas vagas de estacionamento. Vou pedir aqui na forma de visualização linha oculta para ficar mais fácil da gente trabalhar. Bem, inseri minhas vagas de estacionamento. Eu poderia espelhar, né, e ter as vagas lá do outro lado. Bem, uma vez que inserimos então os componentes de estacionamento, agora nós vamos identificar essas vagas. No menu anotar, eu tenho aqui identificação, né, o identificador, né, identificar todos não identificados. Eu reparo aqui, ó, em categoria, que eu não tenho identificador para estacionamento, tá? Componente de estacionamento. Vamos verificar então lá, que a gente já viu, né, identificadores de carregados, né? Eu vou procurar aqui identificadores de estacionamento. Repara que nenhum identificador está carregado. Então eu vou carregar aqui em anotações, aqui em civil, né, que estamos fazendo a parte de obras civis, né, identificador de estacionamento. Vamos abrir. Carreguei agora para estacionamento. Ok. Então eu vou clicar aqui, ó, em identificar todos. Ok. Vai identificar todos os elementos por um determinado tipo. Agora eu vou selecionar aqui, ó, identificador de estacionamento. Ok. Eu mudei aqui antes apropriadamente a escala para 1 para 100. Tá? Porque eu estou fazendo anotações. Senão elas vão ficar imensamente grandes, né? E vou clicar em aplicar. Repara que ele, olha, selecionou. Já identificou todos os componentes de estacionamentos. E o que está dizendo aqui esses identificadores? Se eu clicar aqui nele em editar família, né, eu clico aqui nessa legenda, editar legenda, ele está identificando a marca. Ok? Simplesmente uma marca nesse estacionamento. Como trabalhar isso? Vou carregar no projeto, fechamos aqui. Eu posso clicar aqui. Clico a segunda vez e digo que esse é o estacionamento, a vaga número 1. Essa daqui é a vaga número 2. Tá? Vamos por enquanto deixar assim. E vamos construir agora uma tabela de vagas de estacionamento. Lá, como sempre, em vista. Tabelas. Tabelas e quantidades.
E aqui na categoria seleciono estacionamento. Ok. Que campos eu vou ter? Eu vou ter apenas a marca, ok? E o família e tipo, por exemplo, ou simplesmente o tipo, ok? Ok. Bom, eu tenho aqui uma tabela que em princípio não me diz muita coisa, exceto, olha lá, o nome, né, que no caso aqui é a vaga do estacionamento, e a medida dela aqui são todas iguais. Eu vou pedir aqui na planta de terreno, vou usar o comando WT para mostrar todo mundo, fechar essas duas. Aqui é aquela família que a gente abriu, vou fechar essas duas vistas, vou clicar aqui WT de novo. E aí eu digo exatamente aqui, quando eu vou afastar aqui, tá? Eu vou apagar, eu usei aqui do lado, essas outras, vou apagar essas vagas aqui, para a gente visualizar aqui a tabela de uma forma mais simples. Eu já tinha rebatido essas vagas para lá. Então olha só, quando eu clicar aqui, ó, ele me acende, me diz qual é o elemento que eu estou numerando, ok? Então, por exemplo, essa vaga aqui é a vaga 3. Eu posso numerar aqui, ó, 4. Aqui eu vou tendo a noção de qual vaga que eu estou numerando. Então, pessoal, é apenas uma maneira mais fácil, que na verdade essa tabela não vai ter muita utilidade, né, mas uma forma de numerar diretamente aqui no desenho. Então, essa é apenas mais uma forma, tá, de você identificar aqui. Lembrando que quando você seleciona um item aqui, ele mostra qual é o item correspondente aqui na planta. Mesma coisa vai acontecer com os vegetais aqui, tá? No identificador, aqui no caso, se eu quero uma tabela, né, de identificadores, eu vou fazer o que? Vou clicar aqui em editar família do identificador, e no caso dessa legenda aqui, eu uso que a marca do tipo, tá? Então, por exemplo, o tipo, vamos supor que a gente usou, que tipo de é esse aqui, ó? Árvore caduca bordo japonês. Tá? Então, lembra como a gente fez lá em esquadrias, né? P1, P2, P3? Eu poderia colocar aqui V1, né? De vegetal 1. E ele vai colocar, você está alterando um parâmetro de tipo e afetará muitos elementos. Continuar assim. Tá? Então aqui, ó, todos os bordos japoneses vão receber aqui a nomenclatura V1. Ok? Quando eu colocar outra árvore, por exemplo, tá? Esse aqui é uma carvalho americano, tá? Eu coloco aqui nessa legenda, chamar de V2, vegetal 2. Se eu colocar um outro elemento aqui desse, né? Se eu, por exemplo, copiar essa árvore em outro local, ela também vai se chamar lá V2 quando eu identificar. Lá em anotar, quando eu for identificar por categoria, clico no elemento, está lá, ó, chamada de detalhe eu tiro. E ele também já sabe que é um tipo V2 porque essa árvore é igual a essa. E aí eu poderia fazer da mesma forma uma tabela de vegetais, né? Fazer rapidamente aqui vista, tabelas e quantidades. Eu quero vegetação, uma tabela de vegetação, onde eu vou identificar marca do tipo, adicionar e exatamente o tipo que ela pertence. Ok, então teria uma tabela aqui, olha. Vou expandir. O que foi identificado como V2 é carvalho americano, o que foi identificado como V1 bordo japonês e assim por diante. Tá ok? Depois a gente poderia somar as quantidades, né, filtrando a tabela, aqueles processos que a gente já viu, né? Eu vou fazer isso, vou filtrar essa tabela e colocá-la em ordem. E aí a gente vai pegar essa tabela, então transfere lá para o nosso template, e de modo que a gente, quando fizer a arborização, vamos dizer assim, do nosso loteamento, a gente já tenha uma tabela de identificando quais os tipos de vegetais e o que significa cada um.
mas para um projeto paisagístico. Bom, para esse assunto já está esgotado, tá ok? Nos vemos na próxima, grande abraço, não deixem de praticar.